Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santa Teresa de Ávila. A fidelidade a Deus se torna mais valiosa quando permanece firme em meio às maiores provações. Livro de Jó, capítulo 2, continua uma das histórias mais profundas de toda a Bíblia. No capítulo anterior, Jó perdeu seus bens, seus servos e seus filhos. Mesmo assim, permaneceu fiel ao Senhor. Agora a prova se intensifica. No versículo 1, novamente encontramos uma cena nos céus. Satanás comparece diante do Senhor. No versículo 3, Deus destaca mais uma vez a integridade de Jó. O Senhor afirma que ele permanece firme mesmo depois de tudo o que aconteceu. Aqui encontramos uma verdade poderosa. A fidelidade não é medida apenas quando tudo está bem. Ela é revelada quando surgem motivos para desistir. No versículo 4, Satanás responde dizendo: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. A acusação agora é diferente. Ele sugere que Jó só continuava fiel porque sua própria saúde ainda não havia sido atingida. No versículo 5, Satanás afirma que, se seu corpo fosse ferido, ele abandonaria sua fé. Então, no versículo 6, Deus permite a prova, mas preserva a vida de Jó. No versículo 7, Jó é ferido com chagas dolorosas da planta dos pés até o alto da cabeça. Aqui encontramos sofrimento físico intenso. Não era apenas uma dificuldade emocional, era uma dor constante, uma enfermidade visível, uma condição humilhante. No versículo 8, Jó se senta sobre cinzas e usa um caco para coçar as feridas. A imagem é impactante. O homem que antes possuía grande influência, agora está sentado em sofrimento. Isso nos ensina algo importante. Nossa dignidade diante de Deus não depende da posição social, da aparência ou das circunstâncias externas. No versículo 9, sua esposa lhe diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui encontramos outra forma de sofrimento. A pressão emocional, a incompreensão. Quando atravessamos momentos difíceis, nem sempre recebemos as palavras que gostaríamos de ouvir. Às vezes, até pessoas próximas podem falar a partir da dor e do desespero. No versículo 10, Jó responde: receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? É importante compreender essa declaração. Jó não está afirmando que Deus deseja o sofrimento. Ele está reconhecendo que sua fé não depende apenas dos momentos agradáveis da vida. Ele entende que continuar confiando é uma escolha. O final do versículo declara: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aqui encontramos domínio próprio, sabedoria, integridade. No versículo 11, chegam 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vêm para consolá-lo. No versículo 12, ao vê-lo de longe, mal conseguem reconhecê-lo. Choram, rasgam suas vestes, lançam pó sobre suas cabeças. Aqui vemos que a dor de Jó era evidente, profunda, real. No versículo 13, eles permanecem 7 dias e 7 noites ao lado dele, em silêncio, porque viam que seu sofrimento era muito grande. Esse detalhe carrega uma lição valiosa. Nem sempre a melhor ajuda é uma explicação. Às vezes, a presença sincera vale mais que muitos discursos. Livro de Jó, capítulo 2, nos ensina que a integridade verdadeira permanece firme, mesmo quando a dor alcança áreas profundas da vida. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre perseverança. Fala sobre saúde física e emocional. Fala sobre honestidade ao reconhecer o sofrimento sem abandonar a fé. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir continuar confiando. Fala sobre resistir ao desespero. Fala sobre interpretar as dificuldades sem perder a esperança. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente sua presença pode sustentar o coração. Quando as forças humanas parecem insuficientes, aqui está a verdade central. Nem sempre podemos controlar aquilo que acontece conosco, mas podemos decidir como responderemos às dificuldades. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. A integridade se fortalece quando permanecemos fiéis mesmo durante as maiores provações. Livro de Jó, capítulo 2, nos deixa verdades firmes. A fé não depende apenas das circunstâncias favoráveis. A perseverança fortalece o caráter. A presença de Deus sustenta os que sofrem.
E o futuro é moldado por quem escolhe continuar confiando mesmo em meio à dor. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que existem dores que alcançam áreas profundas da nossa vida. Momentos em que o corpo sofre, momentos em que as emoções ficam abaladas, momentos em que as forças parecem pequenas diante dos desafios. Obrigado, porque mesmo nesses períodos o Senhor continua presente. Fortalece minha fé para que eu não abandone a confiança em Ti. Dá-me responsabilidade espiritual para permanecer firme quando as circunstâncias forem difíceis. Cuida da minha saúde física, emocional e espiritual. Livra-me das tentações do desespero, da revolta e da desistência. Dá-me honestidade para apresentar diante de Ti minhas dores, medos e preocupações. Ensina-me a interpretar os períodos difíceis sem perder a esperança. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha continuar caminhando contigo. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da dor, acima do medo, acima das limitações, acima das circunstâncias que tentam enfraquecer minha fé. Senhor, ajuda-me a desenvolver perseverança. Quando eu estiver cansado, fortalece meu espírito. Quando eu estiver abatido, renova minha esperança. Quando eu não compreender os acontecimentos, lembra-me que Tua sabedoria é maior que a minha compreensão. Que eu nunca permita que as dificuldades destruam minha confiança em Ti. Que minha fé permaneça firme nos dias bons e também nos dias difíceis. Que eu aprenda a depender mais do Senhor do que das circunstâncias ao meu redor. E que ao atravessar cada prova, eu me torne mais forte, mais maduro e mais próximo da Tua presença. Porque sei que o Senhor continua cuidando de mim mesmo. E quando não consigo enxergar claramente o caminho, em nome do Senhor eu oro. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.